Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, a casa de Deus e os contrastes da vida. Esta é a 10ª lição do trimestre que estamos estudando sobre os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. O texto para leitura em estudo, Eclesiastes capítulo 5, do verso 1 ao 20, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, a casa de Deus e o voto. Segundo, a vaidade das riquezas. E terceiro, os contrastes da vida. Os objetivos para esse comentário são os seguintes. Primeiro, advertir para o perigo das palavras que são pronunciadas impensadamente, mesmo na adoração a Deus. Segundo, ponderar sobre a vaidade e insegurança em relação às riquezas. E terceiro, mostrar que a vida é cheia de injustiças e desigualdades e isso se contrapõe à sabedoria. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 5 ao 8 do livro de Eclesiastes, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal, mais uma vez, meu muito obrigado pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora, ou já de outras vezes e ainda não o fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Você pode compartilhar esse link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor. Na introdução desse comentário, a escritora diz que, nesses capítulos, o escritor ressalta a importância da religião verdadeira alicerçada no temor a Deus, salientando qual deve ser o nosso procedimento na casa de Deus. Adverte também para a questão das riquezas materiais que devem ser usufruídas como fruto do nosso trabalho. Lembrando sempre que, se nada trouxemos para este mundo ao nascermos, nada levaremos conosco para eternidades ao morrer. Ressalta que a vida, ainda que tenhamos uma vontade muito forte de conquistar algo, deve ser vivida na sua realidade sem ilusão, mas com esperança. Primeiro tópico, a casa de Deus e o voto. Eclesiastes capítulo 5, verso 1 ao 7. No capítulo 5, Salomão discursa a respeito da adoração a Deus e receitando-a como um remédio contra todas as vaidades da vida. Aquietar o coração e ouvir a palavra para então oferecer sacrifícios agradáveis a Deus e cumprir nossos votos com alegria e inteireza de coração. Primeiro subtópico, guarda o teu pé. Eclesiastes capítulo 5, verso 1. O texto diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. O autor de Eclesiastes nos encarrega de ter um bom comportamento quando estamos na casa de Deus, no lugar da adoração pública, no templo. É preciso nos aproximar com reverência, conforme está nesse verso 1. Salomão observa os adoradores indo ao templo e vindo dele para louvar a Deus e fazer sacrifícios e votos. É o que nós observamos no verso. Ele observa as pessoas que estão indo ao templo, que estão cultuando, que estão oferecendo seus sacrifícios, que estão fazendo seus votos. Ele nota que as pessoas cuja adoração é superficial e hipócrita. Como assim? Como que Salomão chega a essa conclusão? De que os adoradores eram uma adoração superficial? Ou em algum momento uma hipocrisia no que eles estavam fazendo? Irmãos, deixa eu lhe falar. Ele exorta os adoradores a guardarem o pé quando entrarem na casa do Senhor, porque poderia ser que algumas pessoas, quando chegassem no templo, eles poderiam ser arrebatados com um falso entusiasmo e terminar oferecendo um sacrifício de tolo. No calor do entusiasmo, então eu vou oferecer o sacrifício. E oferecia o sacrifício. E quando esse sacrifício se tornava sacrifício de tolo, pastor? É quando o sacrifício era feito sem o arrependimento genuíno do adorador. No calor da emoção, ele então oferecia o sacrifício, mas ele não estava convencido dos seus pecados, que ele deveria oferecer aquele sacrifício
por causa dos seus pecados. Mas ele oferece, no calor das emoções eu vou oferecer. Então, esse adorador se tornava simplesmente um sanguinário. O sacerdote que oferecia o sacrifício se tornava também um insensato, que estava fazendo as coisas ali sem pensar no prejuízo que poderia acontecer na vida daquele adorador. Ele tinha apenas a aparência de adorador, mas um coração corrupto. Ele oferece o sacrifício, mas como tolo, sem se afastar do pecado. Por isso que o grande sábio observa: é melhor que você chegue no templo e ouça o que o ministro tem para falar, o que tem para ensinar. E não simplesmente faça um sacrifício de tolo, simplesmente para dizer que está fazendo, mas que na verdade esse sacrifício não está chegando diante de Deus. Significa que essa aproximação precisa ser feita com compostura e reverência e temor. A adoração a Deus não pode ser feita sem reflexão e sem reverência ainda nos nossos dias, nos dias de hoje, meus irmãos. Esta palavra ainda vale para mim, para você, para todos nós. Ao chegarmos na casa de Deus, chegarmos com reverência diante do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Segundo subtópico, palavras precipitadas. Eclesiastes capítulo 5, verso 2 e verso 3. No verso 2, o escritor diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresses a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, seja poucas as tuas palavras. À luz da nossa escritora, os exercícios religiosos, eles não são vãos. Por exemplo, a nossa oração, ela não é vã diante de Deus. O nosso louvor não é vão diante de Deus. A nossa leitura da palavra de Deus, quantas vezes pudermos fazer por ano, não é vã diante de Deus. Simplesmente a escritora diz o seguinte: mas se nós não os administrarmos bem, o que nós fazemos para Deus, eles se tornarão vaidade para nós. Porque a minha oração é muito bonita, porque o meu louvor é muito bonito, porque a minha leitura, a minha entonação de voz da leitura da Bíblia é a mais bonita possível, ou quem sabe o tanto de vezes que eu leio por ano é muito mais do que qualquer irmão aqui na igreja, e aí isso pode se tornar vaidade. É isso que ela está mostrando. À luz do que o sábio está dizendo, assim devemos praticá-las com toda a seriedade e cuidados possíveis diante de Deus, tudo que nós fizemos para Deus, seja o louvor, como já falei, seja a oração, seja a leitura da palavra de Deus, seja o evangelismo, seja lá o que for, com cuidado. Isso não significa também que a nossa oração não possa ser espontânea. Eu tenho que escrever a oração para ser uma oração completamente bem redondinha, bem bonita, com palavras bem colocadas, para que Deus então se agrade das colocações que eu estou fazendo. Na verdade, o que o escritor está mostrando é a linguagem empregada nesta oração, ou nessas palavras, que deva ser com a maior reverência possível diante de Deus. Escuta, às vezes expressões e palavras usadas irrefletidas e precipitadamente sobre a desculpa de que, isso aqui prova que veio do coração. Mas escuta, o que Salomão está mostrando também é que vem do coração sim as palavras, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos para Deus, mas de um coração que aprendeu a ser humilde e reverente perante Deus. Lembra que ele está dizendo, Deus está no céu e você aqui na terra, então pense, reverência diante dele. No livro de Juízes, capítulo 11, do verso 1 ao capítulo 12, verso 7, nós vamos encontrar a história de um homem, já que o povo hebreu levava muito a sério a palavra diante de Deus, o voto, a oração, o cumprimento, a promessa feita a Deus. E lá existe um homem chamado Jefté, que no calor das suas emoções ele fez um voto, e que voto com palavras mal pensadas. No calor das emoções ele disse, se Yahvé me der essa vitória, quando eu voltar para minha casa, quem sair ao meu encontro, eu vou oferecer em sacrifício a Yahvé. E quando ele chegou em casa, ele sacrificou a sua filha, porque ela lhe saiu ao encontro. E ele, à luz de alguns escritores, Jefté cumpre o voto, mas de uma maneira egoísta, um egoísmo total na sua vida,
porque ele tinha uma ideia: se eu não cumprir com o meu voto, Deus não vai fazer prosperar mais os meus empreendimentos. Ele comete vários erros. O primeiro é de fazer um voto com palavras não pensadas. O segundo, quando ele vê a sua filha ao seu encontro, parece que ele não conhece as Escrituras, porque Deus nunca tinha pedido sacrifício de ser humano algum, a não ser mais tarde lá no Calvário, pedindo de Jesus Cristo em nosso favor para entregar a sua vida por nós. E terceiro, o seu egoísmo, que ele poderia muito bem reconhecer e se arrepender: Senhor, eu falei o que não devia, eu não pensei, no calor das emoções eu falei, mas agora me perdoa, independentemente que tu não vais mais aprovar os meus empreendimentos, mas eu estou aqui, eu não posso sacrificar a minha filha, é contra a tua palavra o que eu falei, mas ele não faz nada disso. Por isso o escritor deixa claro para nós, irmãos, o grande sábio, dizendo: portanto, seja poucas tuas palavras, pensa, medita no que tu vais falar quando fores fazer um voto, quando for fazer uma oração diante de Deus. E aí nós temos na Bíblia também as orações repetidas, como faziam os fariseus. A Escritura termina dizendo o seguinte: se orações longas e sem rumo cansam o povo, como deve ser aos ouvidos de Deus? É isso que o grande sábio está mostrando. Portanto, pensa, Deus está no céu, você está aqui na terra. Fale com consciência de um coração humilde, ou por outra, pouca as tuas palavras. Terceiro subtópico, o compromisso de um voto. Eclesiastes capítulo 5, verso 4 ao verso 7, o escritor diz no verso 4 o seguinte: quando a Deus fizeres um voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. Cumpre o voto que faz. Veja que fazer um voto tem que até ter pressa de pagar, porque Deus não se agrada de tolo. Quando alguém faz um voto e fica postergando para pagar, pode se tornar um tolo diante de Deus também. A Escritura diz que pecamos quando assumimos compromisso que não cumprimos. O versículo ilustra o falar precipitado de um tolo. Quando um voto é feito a Deus, ele espera que seja cumprido. Se a pessoa renega o voto, nisso ela peca, renegou o voto, está lá no livro de Deuteronômio 23. Agora escuta, irmãos, a seriedade de fazer o voto é enfatizada pelo fato de que não há como desfazê-lo diante de Deus. Por isso, pensa antes de falar. Às vezes, numa dificuldade, uma oração é feita a Deus e a pessoa fala precipitadamente, faz um voto numa promessa de que se Deus favorecê-la, então ela cumprirá aquilo que se comprometeu a fazer. É aqui que corre o perigo, na hora desse calor, dessa emoção, fazer um voto sem pensar se na verdade nós vamos poder cumprir. E quantas pessoas que fazem esses votos e elas não cumprem diante de Deus? São tantas. A Escritura diz: será que se pensa que o Senhor pode ser subornado? Está falando com alguém que, não, depois eu dou um jeitinho brasileiro? Deus requer o cumprimento desse voto. Precisamos ter cuidado ao fazer o nosso voto para que sejamos conscientes em cumpri-lo. O correto, meus irmãos, ao fazermos um voto, nós precisamos pensar, primeiramente, seletivamente, em harmonia com a capacidade de se cumprir. Quantas pessoas que às vezes fazem esses votos na igreja, dizendo assim: se o Senhor me abençoar, me abrir essa porta, ou me der essa bênção, ou favorecer esse processo para mim, eu vou dar X meses de salário, meu salário integral. Queridos, o cara faz um voto desse, dizendo que vai dar o seu salário integral para a obra de Deus, e ele não tem outra fonte de renda. Já está dizendo que ele não vai poder cumprir. Quando a fome apertar, ele vai dizer: não, mas eu preciso comer. É mais ou menos por esse caminho. Na hora de fazer, eu vou sair por todos os lugares desse Brasil, em todas as praças, anunciando. Tem recurso que vai dar para fazer isso? Tem alguém que vai bancar? Não, eu vou pela fé, irmão. Então, é nesse sentido que nós precisamos entender à luz da palavra de Deus. O segundo passo, irmãos, para não cairmos no lugar de um tolo, é, à medida que fizermos o voto, não demorar em cumprir o voto. E aí, conforme está registrado em Deuteronômio 23, verso 21 ao 23, se ficarmos adiando, seremos um insensato, e não pagando, seremos culpados. Cometemos
pecado diante de Deus. Portanto, queridos, a Escritura termina esse tópico dizendo o seguinte: manter a palavra dada é essencialmente diante dos homens. Imagina em relação a Deus. Que possamos, à luz do texto, fizer o voto, cumprir, porque Deus não se agrada de tolo. Pensa também na hora de votar, para depois dizer, eu fiz o voto, mas eu não posso cumprir. Segundo tópico, a vaidade das riquezas. Eclesiastes capítulo 5, do verso 8 ao capítulo 6, verso 12, Salomão mostrou a vaidade de correr atrás de riqueza como um fim em si mesmas. Primeiro subtópico, amor ao dinheiro. Capítulo 5, verso 10 a 15. No verso 10, quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade, diz o escritor. Um relacionamento certo com o Deus verdadeiro é o único modo de dar sentido à vida. À luz do texto, ele adverte que a busca por riqueza ou poder pode levar à exploração de membros mais fracos da sociedade. A busca pelo poder, pela riqueza, pode levar à exploração dos menos favorecidos. Isso é um problema e grave diante de Deus. Uma vez que a riqueza nunca proporciona satisfação, o contentamento pleno, no que estão nos versos 10 ao verso 12, o acúmulo de bens é vaidade. A pobreza tem os seus problemas, mas o amor ao dinheiro não é a solução apropriada. Nós encontramos no livro de Lucas, no capítulo de número 12, do verso 16 ao 21, o escritor conta a história de um homem que a sua fazenda progrediu de maneira assustadora, mas ele descobriu que os seus celeiros eram insuficientemente capazes de juntar, de armazenar toda aquela produção. E ele teve uma ideia brilhante. Ele contratou uma mão de obra maior para colher essa produção, contratou a mão de obra para demolir os seus celeiros e fazer outros maiores, e juntou toda a sua produção, não perdeu nada. Ideia brilhante. O cara, um bom investidor, ele juntou, não deixou perder nada. Mas no final, ele foi chamado de louco. Mas por que ele foi chamado de louco? Porque ele olhou para tudo aquilo que ele arrecadou, não se preocupou com um camponês sequer que ajudou ele, pelo menos para saber se o cara tinha um cobertor para agasalhar a sua família na noite fria do inverno que ia chegar, ou se ia faltar o alimento na mesa de todos aqueles que contribuíram para que ele tivesse toda aquela colheita. Ele não se preocupa com nada disso. A sua única preocupação foi dizer: minha alma, regala-te, folga-te, porque agora o que tu tem dá para viver o resto da vida. E é aí que o Senhor diz: louco é você com essa sua ideia. Se hoje lhe pedires a tua alma, o que você tem preparado, para quem será? Então, nós observamos aqui à luz do escritor que a pobreza tem os seus problemas, mas o amor ao dinheiro não é uma solução apropriada. O que é que nós precisamos mesmo, irmãos? Um relacionamento certo com Deus. Com um Deus verdadeiro é o único modo de dar sentido à vida, seja na pobreza ou seja na riqueza. Lembra que o grande sábio não está condenando a riqueza. Ele está dizendo que o amor exagerado, que o amor a essa riqueza, fazer da riqueza o seu Deus, é vaidade, porque no final das contas, ela não vai resolver o seu problema diante de Deus. Segundo subtópico, riqueza e bênçãos de Deus. Eclesiastes capítulo 5, do verso 18 ao 20. No verso 19, o escritor diz: quanto ao homem a quem Deus conferiu riqueza e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Aqui Salomão vê que uma riqueza bem administrada, como bênção de Deus, é como um dom de Deus, dons materiais para abençoar o ser humano. Salomão está considerando bênçãos materiais como dom de Deus. Assim, para desfrutar da sua riqueza, o homem deve controlá-la e não ser escravizado por ela. Ou seja, a sua riqueza não pode ser o seu senhor. A sua riqueza tem que estar debaixo do seu controle.
a riqueza vai me servir, não eu servir a riqueza. Os bens concedidos por Deus ajudarão tal homem a passar pela vida sem ser assolado por grandes tormentos. Deus fez isso. Deus deu para que ele possa passar toda a sua vida aqui na terra, antes da eternidade, sem passar por tormento, sem passar por tremendas necessidades. Ele pediu a direção de Deus sobre a sua riqueza e sobre as várias decisões que precisam ser tomadas. Esse homem é abençoado pelo Senhor. Ele reconhece que o que ele obteve veio através da bondade de Deus. Então, irmãos, veja que aqui é completamente diferente daquele rico avarento, que ele acha que o que ele tem é por causa do seu esforço, do seu poder, do seu prestígio, da sua fama, da sua garra. Esse rico aqui, que Salomão vê como algo, como um dom de Deus, é aquela pessoa que reconhece que tudo quanto ele tem, reconhece que foi Deus que favoreceu, foi Deus que lhe deu. Como resultado, ele encontra satisfação na sua abundância e isto é refletido na alegria do seu coração. O pregador ensina que a vida sábia consiste em desfrutar da provisão divina. Ah, é rico e é sábio. Por quê? Porque Deus me deu riqueza e eu vou administrar essa riqueza com sabedoria, sabendo de que foi Deus que me deu. Não vou estar fazendo bobagem com aquilo que Deus me deu também. Vou administrar e vou desfrutar todos os dias da minha vida. Gozar o fruto do seu trabalho é descrito como sua porção, significando que isso é o que lhe foi concedido por Deus. Isso aqui é bênção. Então veja à luz do texto, como nós mostramos no tópico anterior, bênção de Deus, a riqueza. A pobreza ou a riqueza não é bênção para nós quando nós não temos Deus no centro. Quando Deus está no centro, mesmo que viva, quem sabe, morando lá numa palafita ou morando no castelo, se tem Deus como centro, as coisas vão ter outro sentido. A vida terá um sentido completamente diferente. Terceiro tópico, os contrastes da vida. Eclesiastes capítulo 7, verso 1 ao capítulo 8, verso 1 ao 17. Primeiro subtópico, prosperidade e adversidade. Eclesiastes capítulo 7, verso 12 ao 14. No verso 14, o escritor diz o seguinte: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera que Deus fez tanto este quanto aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. E a escritora trouxe para nós um ponto interessante à luz do texto, dizendo que a sabedoria dá a perspectiva correta para não desanimarmos quando os tempos são difíceis. E também para não ficarmos arrogantes quando os tempos são bons. O grande sábio está dizendo, olha, foi Deus que fez tanto dia bom para você, quanto fez o dia difícil. No dia que tiver tão bom, agradeça a Deus, mas esteja tranquilo que pode ser que o dia de amanhã não seja tão bom quanto esse dia que você está vivendo. Mas também no dia que você estiver vivendo uma angústia, um dia de dificuldade, também mantenha-se firme, porque o amanhã pode ser melhor do que o dia que você está vivendo. A luz da escritora diz o seguinte: é preciso uma boa dose de espiritualidade para aceitar tanto a prosperidade quanto a adversidade. Precisamos dessa dose de espiritualidade na nossa vida. A escritora ainda diz que muitas vezes a prosperidade faz mais estrago na nossa vida do que mesmo a necessidade. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 13, ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é bom lembrar no contexto, nos versos 10, no contexto anterior, quando ele faz um agradecimento aos crentes de Filipe, que outrora ajudaram ele na obra missionária, tinham dinheirinho para fazer a obra, mas por algum motivo essa ajuda foi interrompida. Depois ela volta novamente e Paulo está agradecendo, mas ele está fazendo uma declaração dizendo que ele tinha se adequado. Quando tinha dinheiro, ele estava fazendo, e quando não tinha dinheiro, ele estava fazendo também. Por isso ele diz assim: sei estar abatido e sei ter abundância. Estou instruído tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade.
Por isso ele faz a declaração, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele tinha essa segurança de que a obra que ele estava fazendo era Deus que fortalecia. Jó, ele lembrou a sua mulher quando ela pediu para ele amaldiçoar a Deus, ele diz assim, ó, nós recebemos tanto bem de Deus e na hora que vem o mal a gente não recebe? Jó capítulo 2, verso 10. Antes, mesmo no capítulo 1, verso 21, ele, quando diante da crise, ele diz assim, o Senhor Deus me deu, glória a Deus, o Senhor Deus o tomou, glória a Deus também. Deus confere equilíbrio à nossa vida, dando-nos bênção suficiente para nos manter felizes e fardo suficiente para nos mantermos humildes. Ô irmãos, às vezes a coisa está tão boa, né? E de repente a gente tem uma surpresa meio desagradável. Exatamente é o que Deus faz. Nos dá bênção para que a gente viva felizes, mas de vez em quando um fardozinho para a gente poder manter o equilíbrio. Quando tudo está bem, está glorificando a Deus. Quando vem a luta, a gente cai nos pés do Senhor Jesus. Tem misericórdia de mim. A Escritura diz que isso nos ajuda a nos manter firmes e confiar no Senhor, pois Ele pode transformar fardos em bênçãos. Ela conclui esse tópico dizendo o seguinte, por mais experiência que tenhamos na vida cristã, por mais livros que tenhamos lido, ainda assim devemos caminhar pela fé, pois só Deus conhece o nosso futuro. E que alegria saber que o nosso futuro está na mão de Deus. Segundo o subtópico, justo e sábio em demasia. Eclesiastes capítulo 7, versos 16 e 17. No verso 16, o sábio diz o seguinte, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirás a ti mesmo? É interessante que ele dá o conselho e diz que se a pessoa insistir de achar que é mais justo do que as pessoas, de que é mais sábio do que as pessoas à sua volta, esta pessoa está se destruindo a si próprio. Essa é a linguagem do escritor. Ele não está proibindo de que as pessoas busquem a sabedoria, de que as pessoas procurem viver uma vida justa diante de Deus e diante da sociedade. Mas ele alerta para o perigo que os mortais podem enganar a si mesmos e até enganar outras pessoas por meio de uma multiplicidade de ações pseudo-religiosa de santimônia. O que é isso? É uma aparência de santidade, ostentação no ato da adoração, de ostentar que eu sou mais santo, que eu sou melhor, que as coisas comigo fluem melhor, ou seja, uma presunção repulsiva e arrogante, uma atitude do tipo, sou mais santo que você. É esse o cuidado do sábio. As declarações a respeito de ser excessivamente justo e demasiadamente sábio devem ser entendidas como, em Provérbios capítulo 3, verso 7, não sejas sábios aos teus próprios olhos. Logo, eu e você podemos buscar a sabedoria divina. Podemos procurar a viver uma vida justa cada dia diante de Deus e diante das pessoas à nossa volta. Sim, podemos. O que nós não podemos é nos autodeclararmos que somos mais justos do que qualquer pessoa à nossa volta. De que temos sabedoria além de qualquer pessoa à nossa volta. É esse o cuidado do sábio. Não declare com seus próprios lábios que você é isso. Deixe que outras pessoas falem a seu respeito. Deixe que as pessoas digam, eu gostaria de ouvir o irmão fulano de tal porque ele tem uma palavra de sabedoria. Deixe que alguém fale a seu respeito, eu quero ouvir o irmão ou a irmã fulana de tal porque ela tem uma vida justa diante da comunidade e ela pode trazer um conselho justo nesse momento. Deixe que as pessoas falem a seu respeito e não se autoproclame. É este o cuidado do sábio. São advertências contra a justiça própria e a sabedoria fingida. Ninguém tem perfeição e super sabedoria. Ninguém está isento de falta em ação ou em palavras.
eu e você. Por mais que a gente procure viver uma vida santa, justa e honesta diante de Deus, procurar o conhecimento do Senhor, a sabedoria divina para guiar os nossos passos, procurar viver uma vida justa, mesmo assim somos mortais, somos humanos e podemos falhar nas nossas palavras e até mesmo nas nossas ações. Esse é o cuidado do sábio. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Terceiro e último subtópico do nosso comentário de hoje: coisas encobertas e coisas reveladas. Eclesiastes capítulo 8, verso 16 e 17. A escritora chega à conclusão que qualquer pessoa que julga, que sabe todas as coisas, está fadado a fracasso e sofrer decepção em algum momento aqui nesse mundo. Ela, à luz do texto, da palavra do grande sábio, ele passou alguns dias e noites pensando e aplicou-se com diligência aos mistérios da vida e concluiu que o homem não pode compreender as obras que faz debaixo do sol. Ele chega a essa conclusão: o homem não consegue entender. Talvez ele seja capaz de solucionar um enigma aqui, outro ali, mas não há quem seja capaz de compreender todas as coisas ou de explicar Deus. A gente fala que Deus é amor, que Deus é graça, que Deus é misericórdia, mas a gente não consegue explicar na sua essência quem é Deus. Só Ele, só Deus tem o conhecimento abrangente e completo. E à luz da escritora, claro que esse fato não deve ser usado como desculpa para a ignorância. Sobre o que, pastor? Da gente não querer buscar o conhecimento de Deus, se aprofundar na palavra de Deus, nos aprofundar nos ensinamentos do Senhor. Não, já que o homem não consegue, então o que eu vou fazer? Estar dias e dias, noites e noites, estudando para conhecer acerca de Deus, se eu não vou atingir o teto. Na verdade, no livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, o escritor Moisés já deixou escrito o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei, da palavra de Deus. Aquilo que foi para ficar oculto ao nosso conhecimento continua com Deus, mas aquilo que foi revelado para que eu e você tenhamos conhecimento estão registrados na palavra de Deus. Eu e você podemos buscar esse conhecimento, está revelado para todos nós que buscarmos o conhecimento. Escuta uma coisa: Deus não espera que tenhamos conhecimento do incompreensível, mas espera que aprendamos tudo o que podemos e que obedeçamos aquilo que ele nos ensina. O grande sábio chega à sua conclusão, antes aos contrastes da vida, e que os caminhos de Deus são profundos, que nem a mais brilhante mente humana pode esquadrinhar os mistérios da verdade de Deus. Assim, não é pela lógica, mas pela fé, que o propósito de Deus pode ser entendido e aceito. Eu e você somos desafiados. Não é a lógica. Pela lógica mesmo a gente chega a essa conclusão do sábio. O homem não consegue atingir a essência de saber quem é Deus de verdade. Mas através da nossa fé, nós podemos entender de que compreendemos e que vamos fazer de tudo para obedecer e viver os ensinamentos da palavra do Senhor. A aplicação pessoal, a escritura diz o seguinte para nós: Deus confere equilíbrio à nossa vida, dando-nos bênção suficiente para nos manter felizes e fardos suficiente para nos manter humildes. Isso ajuda a nos mantermos firmes e a confiarmos no Senhor. Ele pode transformar fardos em bênçãos. Querido colega, querido companheiro, querido professor, professora, aluna, aluno, espero poder ter contribuído com você mais uma vez nesse comentário. E se Deus assim o permitir, estaremos de volta no próximo. Portanto, como sal da terra e luz do mundo, vamos sempre avançando pela fé.